Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o Bitcoin estar caindo, entre aspas, desabando, como alguns influenciadores dizem, e por que você não deveria se preocupar com isso, por que isso não deveria estar nem nas suas menores preocupações, cara. Primeira coisa que eu quero falar, existe um certo desejo por um alarmismo que a maioria dos influenciadores vão fazer, que acaba te prejudicando. Se você olhar, a maioria dos títulos dos últimos vídeos dos influenciadores é sangue está nas ruas, Bitcoin desaba e preocupa, para onde ele vai, você vê que é sempre um medo extremo. E o problema disso é que você acaba ficando preso nessas narrativas e você fica confuso, cara, você fica sem saber de fato o que está acontecendo, como que o mercado estava em alta, batendo máxima histórica, e aí agora ele já está no extremo oposto de fato do que ele estava antes. Você fica preocupado, você começa a ficar ansioso, e isso é um problema que só vai existir se você ficar acompanhando demais notícias, se você ficar acompanhando demais esse pessoal. Até perceba racionalmente como é vendável isso para eles, e não só para eles, mas pega a mídia tradicional, qualquer forma de meio de comunicação, eles precisam ser extremistas, eles precisam ser radicais para que a mensagem impacte de fato. Então, você entendendo isso, já tira um pouco esse fardo de você ter que descobrir para onde o mercado vai. Então, primeira coisa é isso. Se você pega os últimos 12 meses, vamos pegar o último ano, tá? Você vai ver que o Bitcoin ele teve duas grandes quedas de 30%, e toda a queda que teve dessas grandes, o mercado criou uma narrativa para explicar o porquê que os preços estavam caindo. E até uma ideia que eu quero que você entenda é que os preços caem e aí sim surge uma narrativa, uma explicação do porquê que ele está caindo. Mesmo que logicamente a gente pense, existe um motivo, aí o mercado cai. Só que na verdade é o contrário, o mercado tem que cair, tem que corrigir, e aí se cria uma historinha, um porquê do mercado estar caindo, e esses porquês sempre vão ser muito... Eles sempre vão estar corretos para a lógica do porquê que o mercado está caindo, eles sempre vão estar condizentes com o que o mercado quer. Então, por exemplo, ano passado teve a queda de agosto muito forte, de 30% mais ou menos, e se criou uma história de que os Estados Unidos entrariam em recessão, que os juros do Japão acabou cancelando aquele carry trade, que é um trade que eles fazem. Você não precisa entender exatamente, mas existe uma narrativa sempre falando do porquê as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo. Só que isso é o ser humano buscando explicações que muitas vezes não tem explicação. Começo do ano teve o famoso as tarifas do Trump e os preços desabaram 30%, quase 35%, 40%. Só que o mercado se recuperou, as coisas voltaram ao normal, e é esse ponto que eu quero que você entenda. Um bom mercado se recuperam os preços, ele volta a subir, volta a bater máximas, e um mau mercado vai de fato desabar e vai se manter ali por vários anos. Não é o caso do Bitcoin, por exemplo. Então, existe até uma famosa frase, nada de fato acontece, cara. Nothing ever happens. Porque as coisas vêm e elas não cravam, não é o fim do mercado, porque uma grande queda aconteceu. E cara, 30%, vou te falar, é muito pouco ainda. E agora, nessa última aí que o pessoal tá chorando, ele caiu 15, 10%. É nada, cara, nada. Então eu não entendo o grande alarmismo que se faz no mercado de cripto, no mercado de Bitcoin principalmente. E que estágio que a gente está agora? O que a gente pode, de certa forma, cravar em questão de onde estamos? Para a gente entender para onde a gente pode ir, tá? A gente está num momento agora que o Bitcoin ainda segue em tendência de alta, ele não foi quebrado nenhuma estrutura grande de alta dele, e também nenhum indicador, de trocentos indicadores, quase que nenhum indica, dos melhores, dos mais confiáveis, indica algum ciclo, um fim de ciclo em questão de topo de mercado. O Bitcoin não fez topo de mercado cíclico ainda. Pelo menos 96, 95% dos grandes indicadores, nenhum indica. Se você pega o MVRV, por exemplo, que vai comparar mais ou menos a disparidade entre preço de compra e preço do mercado atual, mostra que a gente está em patamares muito baixos ainda do que foi nos últimos todos os ciclos, cara. Então o Bitcoin está agora marcando nesse indicador MVRV Z-Score,
está na faixa de 2, 2,20. Historicamente, o Bitcoin bate máximas históricas em questão de final de ciclo na faixa de 6 para cima. Então, você percebe que ainda tem chão para correr. Pode acabar o ciclo? Pode, só que não é a estatística normal, não é o padrão que vem sempre acontecendo. Outro fator, índice de medo e ganância, muito bom para você ver curto prazo. Agora ele está na faixa de 28, de 30, em questão de medo do mercado, ou seja, o mercado está mais temerário, está com mais medo do que ganância, porque os preços estão caindo naturalmente. Se o ciclo de alta continua dentro sempre de um ciclo de alta, quando o mercado entra no curto prazo em medo, é um ótimo momento para você recomprar, é um momento de fundo de mercado. Pega em agosto do ano passado, pega no primeiro trimestre desse ano com as tarifas do Trump, sempre quando o mercado entrou em medo extremo, dentro ainda de um ciclo de alta, o mercado se recuperou, fez fundo de mercado, foi um momento muito bom para compra, e aí sim ele voltou a subir, a explodir, e quem ficou com medo e vendeu junto nesse fundo, perdeu dinheiro. Quem comprou ou quem aguardou, não fez nada, se deu bem, saiu no lucro. E aí que eu falo, você tem que entender aonde a gente está para você não fazer cagada. Nenhum indicador indica topos cíclicos do mercado. O Bitcoin está longe ainda, talvez, de um ciclo final, de um topo final de ciclo. E você pode estar perdendo uma chance de recomprar agora, se você ainda não tem Bitcoin ou se você tem pouco, talvez agora seja um momento bom para você comprar. Mas vamos falar quais são os cenários possíveis agora, tá? O Bitcoin, nesse ciclo que está acontecendo agora, ele está um pouco diferente, principalmente porque ele está numa fase maior de monetização. Pensa assim, o Bitcoin quando o preço era $1.000, cara, para ele subir de 1.000 para 3, para 4 mil dólares, fazer 4x, 5x, era muito mais fácil, porque ele era menor. Então qualquer entrada grande de fluxo de capital novo movimentava muito os preços. Então era muito fácil o mercado entrar em uma certa euforia de mercado, era muito fácil o preço ficar eufórico, porque é rápido assim de você conseguir esticar muito o preço. Isso daí antigamente, né? E você pega agora, o Bitcoin tá passando por uma fase grande de monetização e ele já está ficando muito grande. Então, ir de 100 mil dólares para 200, para 300, não é igual ir de 1.000 para 3 mil, porque precisa de muito mais dinheiro para movimentar, é um mercado mais consolidado. Então, a tendência é que o Bitcoin comece a fazer movimentos de alta, ele vá, rompa a máxima histórica, e depois ele corrige um pouco e ele fica um pouco nesse preço, depois ele repete. É o que vem acontecido. Se você pegar o gráfico dele até comparado com esse ciclo de agora, você vê que ele sobe, aí ele dá uma queda e fica um pouco nessa faixa mais baixo, cria um patamar novo, um suporte novo e depois ele volta a subir. Esse está sendo o padrão do Bitcoin, ele não está explodindo absurdamente no curto prazo, não está estourando os preços de uma vez só. Talvez isso volte a acontecer quando os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, voltar a injetar mais liquidez no mercado, como foi na época do pós-Covid, o que aconteceu antes, na verdade, né? Para recuperar de toda a crise do Covid, foi injetado muito dinheiro na economia, e essa injeção de dinheiro, impressão de fato de dinheiro, compra de títulos, compra até mesmo de ação, cara, que o Banco Central estava fazendo. Os preços explodiram, o Bitcoin estourou de preço, aí ele entrou num patamar de euforia, e nessa hora sim foi um final de ciclo, porque a inflação começou a vir muito alta, a inflação estava vindo 8, quase 10% nos Estados Unidos. A resposta, obviamente, é remover liquidez do mercado. Remover liquidez seria vender títulos, parar de ter juros baixos, subir os juros, e isso faz com que um novo dinheiro fique mais escasso, entre menos na economia, entre menos em ativos de risco também. Naturalmente, foi a hora que o Bitcoin teve a narrativa perfeita para cair. Ele começou a cair primeiro porque ele já estava em uma euforia extrema. Tudo que vai muito para cima, ele tem que voltar também na mesma potência, ou pelo menos similar. E a narrativa daquela época era a suposta, e é de fato a inflação muito grande e persistente que ia continuar por um tempo. Então o Bitcoin tem a tendência e ele pode continuar fazendo isso daí, continuar subindo de uma forma não tão agressiva no longo prazo, subindo, caindo um pouco, recuperando, só que sempre indo em patamares novos mais altos.
ou ele vai, o Banco Central dos Estados Unidos vai de fato começar a injetar liquidez e o preço vai subir muito mais rápido. Um outro terceiro cenário que pode acontecer é um cisne negro, cara. Pode acontecer uma nova guerra da Rússia com a OTAN, por exemplo. Ela pode se intensificar, pode ter algum conflito aleatório que a gente não consegue imaginar e o mercado mundial inteiro desabar, entrar em um medo extremo, em um pânico. É algo que não tem como prever, infelizmente. É o risco de você estar exposto no mercado financeiro. O que eu quero te mostrar é que, mesmo que isso aconteça, mesmo que um cisne negro aconteça, nada vai mudar daqui 10, 15 anos. O mercado vai se recuperar, cara. Aconteceu isso em todas as grandes crises, qualquer guerra, qualquer crise, o mercado se recupera. Bons ativos, bons mercados vão se recuperar, vão continuar batendo máxima histórica. Por isso, a importância de você comprar bons ativos, não comprar porcaria como a Ibovespa, que não faz máxima histórica desde 2011 em dólar. Então perceba como você tem que saber principalmente o que comprar de fato, aonde colocar teu dinheiro, essa é a coisa mais importante. O que você pode fazer agora, o que você pode fazer para se preparar ou um certo caminho do que fazer, tá? Se você não tem nada de Bitcoin, se você estava esperando uma oportunidade de comprar, saiba que agora é a hora de você começar a entrar no mercado. Se você já tem, se você já compra Bitcoin ou se você já não tem caixa nenhum para fazer mais compras, simplesmente aguarde, cara. A tendência é que sim, o Bitcoin vai se recuperar, ele vai voltar a subir. Até mesmo porque dentro desse ciclo de alta que a gente está, toda vez que o índice, por exemplo, de medo e ganância bateu abaixo de 30, ou seja, já um medo, quase batendo um medo extremo, foi um fundo de mercado, o mercado voltou a se recuperar depois, ele voltou a crescer. Por isso que você tem que cuidar, cara, com esse medo que as pessoas vão te passar, porque você vai tomar decisões baseadas nas emoções e tudo que você toma baseado em emoção não dá certo, cara, é a pior coisa que você pode fazer. Então, não faça nada ou compre, um dos dois, depende do teu cenário. E também, cara, na minha opinião, muito difícil o Bitcoin voltar a descer abaixo de 100 mil dólares. Posso estar errado, ele pode de fato descer e eu acabei falando errado, mas assim, o que a gente tem de histórico nos últimos 4 anos, tá? Toda vez que o Bitcoin chega na média de 50 semanas, que é já uma média com muito histórico de dados de preço, não é análise gráfica em questão de padrão de candle, padrão de movimento, mas simplesmente é uma média, cara. A média é que aquele preço de 50 semanas no curto prazo seja barato, e aí as pessoas vão recomprar. O dinheiro inteligente vai querer comprar naquele preço. A média de 50 semanas, toda vez que o mercado ficou uma semana e fechou uma semana abaixo dessa média, o mercado entrou em queda, entrou em um movimento cíclico de bear market, ou seja, um mercado de baixa. O preço chegou em agosto nessa média de 50 semanas, chegou na época das tarifas do Trump, no começo do ano, e o mercado não caiu abaixo disso. Ele foi o fundo exato do mercado, né, nesses pontos. E foram os pontos melhores para comprar. Então talvez o mercado busque de novo essa média de 50 semanas, que agora está na faixa de 98 a 100 mil dólares. E talvez ele nem busque, cara. Então já é uma faixa bem interessante de você pensar em comprar se você, que nem eu falei, não tem ainda bitcoins e quer começar a acumular. Resumo do vídeo, cara. Não se preocupe tanto com um curto prazo do mercado. Ele é aleatório, você não sabe para onde ele vai. Foque no longo prazo, que é onde você tem mais certezas que um ativo bom, que um mercado bom vai tender a subir. O Bitcoin tem a tendência de continuar subindo, porque a tendência das moedas normais, das moedas fiduciárias, é de ficar aumentando a oferta, é de aumentar a quantidade de reais, de dólar, de euro. Esse é o padrão. Então o Bitcoin tem mais demanda para receber e ele também é escasso, ele é diferente das outras moedas, das outras formas de dinheiro. Então, tenha paciência que tudo vai dar certo, cara. Vai continuar subindo, você não precisa se desesperar nem vender as suas posições. Historicamente, só perdeu dinheiro em Bitcoin quem vendeu. Quem nunca vendeu, cedo ou tarde ficou no lucro. Se você quer também aprender a montar uma estratégia vencedora de como começar no Bitcoin, o que fazer, eu vou deixar linkado um vídeo para vocês de como montar essa tua estratégia, tá bom? Se você chegou aqui, deixa um like aí no vídeo, beleza? Valeu, pessoal!